Falamos tanto de descanso, vai ficar nervoso por quê? Hã? E é exatamente isso. O Pai quer que você entre num tempo de descanso. Tempo de descanso. É exatamente isso que o Pai quer ministrar no meu coração e no seu coração nessa noite, de uma maneira especial. Quero que você me ajude, porque a minha lista de transmissão não está funcionando. E eu gostaria que você mandasse aí o link para a sua célula, para os seus grupos, que você contribuísse. Eu creio que Deus está proporcionando isso para a gente poder ser mais proativos, no sentido de não ficarmos num culto apenas para receber, mas nós estamos aqui também para dar. Amém? Consegue entender isso? Então, pega o seu celular, encaminha o link do culto. Se você não tem aí, é no cg.sbc, é onde nós transmitimos ao vivo esse culto, e certamente vai chegar no coração de alguém que precisa desta palavra que o Pai está liberando sobre nós, num tempo de descanso no Senhor, para aqueles que estão agitados nas tempestades, que estão vivendo um momento de turbulência. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, e você sabe que Deus está no controle de todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra mais difícil das pessoas entenderem e praticarem. Por incrível que pareça, a gente cita tanto essa palavra, a gente fala tanto dela, mas quando a gente tem que praticar, a gente fica, como isso vai cooperar para o meu bem? Sendo que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora a pergunta é, coopera ou não coopera? Pensando, meu amigo, coopera ou não coopera? Coopera. Às vezes você passa por umas tribulações, por umas tempestades na vida, e você vê, mas como é que isso vai cooperar para o meu bem? Ou quem está de fora, né? Como é que isso vai cooperar para o bem dessa pessoa? Vai cooperar. Se ela está debaixo de oração, está debaixo de intercessão, vai cooperar para o bem dessa pessoa. E eu quero fazer aqui uma dinâmica bem rápida com você. Se você puder cooperar comigo nesse sentido, eu queria que você trouxesse à sua memória pelo menos 3 situações na sua vida em que você viu que houve um agir de Deus. Traz a sua memória. Um livramento, uma cura, né? Ou uma situação na família, alguma situação que você crê que foi um agir de Deus. E vou explicar para você daqui a pouco o porquê estou fazendo isso com você aqui. Queria que você trouxesse a sua memória. Se você puder depois compartilhar pelo menos uma situação com alguém do seu lado, nós vamos ter esse tempo para isso também. Mas eu quero que você traga na sua memória 3 situações pelo qual você viu o agir de Deus. Você pode ter, foi tão marcante que você tem data, que você tem o dia, que você tem a hora, que você crê que foi um agir de Deus. Só que essa situação aqui, se Deus não entrasse, eu não sei onde eu estaria hoje. Então eu queria que você trouxesse a sua memória, porque tem coisas que marcam. Marca ou não marca? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem data e hora, porque marcou. Amém? E vou explicar para você por que eu estou pedindo para você trazer a sua memória. Se você puder até anotar, isso vai fazer um bem muito grande para você. É bom a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia diz, Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas são novas a cada manhã. Amém? Então, lembrou aí? Pôs o HD para funcionar? Então, agora, aí mesmo sentado, compartilhe com a pessoa, pelo menos uma situação pontual, que você fala assim, olha, eu tive essa situação e foi o cuidado de Deus na minha vida. Se você não lembrar de nada, nós vamos lembrar para Deus curar a sua memória.
Você vai lembrar hoje. Isso, você que está na sua casa, da mesma maneira, se você puder aí na sua casa lembrar de um fato, né? Ou de alguns fatos que marcaram a sua história, marcaram a sua vida, e você pode dizer que foi um agir de Deus. Foi um agir de Deus. Traga a sua memória. Vai trazendo a sua memória, porque isso vai trazer esperança. Tem situações que são tão marcantes que você até conta para outras pessoas como um testemunho, você procura compartilhar para motivar pessoas. São tantas situações, mas muitas delas marcam de uma maneira positiva. E você vê o agir de Deus nessa situação. Isso é maravilhoso. Amém? Olha que interessante. Algumas situações são verdadeiras tempestades. Toda tempestade passa. Passa ou não passa? Toda tempestade passa. E quando passa, você vê o livramento, vê o cuidado de Deus, vê o agir de Deus na situação. Por que eu estou pedindo para você fazer esse exercício? Olha para mim por um instante, por favor. Por que eu estou pedindo para você fazer esse exercício? Eu não sou palmeirense, mas tem muitos palmeirenses aí, né? Corintianos, São Paulino, enfim. Mas eu tirei uma lição esses dias, porque nós precisamos ser sábios e aprender com a experiência dos outros. Outro dia, o Palmeiras estava em véspera de se classificar, e não estava? No jogo, os palmeirenses aí sabem muito bem disso. E o técnico do Palmeiras é um homem muito sensato, inteligente, estratégico. E o que ele fez? Como havia uma situação de reverter um quadro que era de 3, né? 3 gols. E o Palmeiras passou por várias situações que precisou reverter quadros. O que eles fizeram? Eles copiaram todas as datas em que o Palmeiras teve uma virada em decisões e estampou no quarto dos jogadores. Ou seja, eles trouxeram à memória deles todas as situações em que o Palmeiras virou uma situação. O que nós temos que aprender com isso? Quantas situações você já viveu em que precisou um agir invisível de Deus e teve o agir invisível de Deus? É que nós, muitas vezes, nós esquecemos de como Deus já operou na nossa vida. É por isso que os judeus, o que eles fazem? Eles contam a história para os filhos desde pequenininho. Andando pelo caminho, assentados. Você já parou, por exemplo, para contar a sua história de conversão para os seus filhos?
Você já parou para contar quantos livramentos Deus deu para a sua família, para os seus filhos? Como é que Deus agiu no passado, trazendo provisão, cuidado, sustento para a sua casa? Você conta os milagres que Deus opera na sua vida financeira, saúde, enfim, para os seus filhos, para que eles possam contar para os seus netos? Olha que interessante. Será que os nossos filhos sabem por que nós chegamos até aqui? Contar de geração para geração. Então, eles estamparam isso lá na parede dos jogadores e os jogadores ficaram na mente deles o seguinte: não é a primeira vez que esse time passou por isso. E aí, a alegria dos nossos amigos e irmãos, né? Eduardo, o Sandro e outros mais aí, o jogo virou. Aquilo que humanamente falando era impossível, mas havia uma motivação. Havia o quê? Uma motivação, havia um testemunho que foi compartilhado e reverteu o quadro. Mas eu estou trazendo aqui para a nossa realidade, por quê? Porque nós precisamos muitas vezes disso. Marcos capítulo 4. Vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Presta bem atenção nisso. Jesus, o que ele falou? Estou aqui na NVT. Tá bom? Eu não esqueci de falar para os meninos aí. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Quem falou? Pega esse ponto para o seu coração. Ó. Jesus, ele avisou o que ele ia fazer. É bom a gente atentar para isso. Jesus falou assim: ó, nós vamos atravessar para o outro lado. Ele não falou que ia atravessar? Falou ou não ia? Não falou? Então tá bom, guarda isso. Com ele a bordo, partiram, deixaram a multidão para trás. Embora os outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus fazia o quê? Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou, houve grande calmaria. Então Jesus perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Mas eu quero destacar esse início aqui, ó, para o meu coração, para o seu coração, que quando Jesus falar para você, nós vamos atravessar o mar. Nós vamos chegar até aquele destino. Você só tem que descansar na palavra dele. Porque ele não mente. Ele mente? Não. Quando Deus der uma promessa para você, descanse na promessa de Deus. E aqui ficou tão claro para o meu coração, é como quando Abraão foi sacrificar o filho. Ele disse aqui para os homens que estavam juntos: ó, nós vamos até ali adorar e a gente já volta. Mas ele sabia o que ia acontecer. Ele falou assim: ó, eu vou até ali, daqui a pouco eu volto sozinho. Foi o que ele falou? Não. Nós vamos voltar. Então, caminhando aqui, Jesus estabeleceu o padrão
de como enfrentar tempestades ameaçadoras, e muitas delas bem intensas, é no descanso. Diga comigo, no descanso. A tempestade mencionada aqui em Marcos trouxe grande medo para os discípulos. Eles provavelmente pensaram que iriam morrer. Pensaram ou não pensaram? O que eles falaram. Mas o que é mais interessante aqui é que o momento ficou confuso na mente deles, porque eles acharam que de fato iam morrer e que Jesus não estava se importando com eles. É assim muitas vezes em situações que nós vivemos. Diga comigo, toda tempestade passa. E um detalhe importante, Deus não se move na nossa nervosa pressa. Todos que querem conhecer a Deus precisam gastar tempo com Ele. Por mais que nós sejamos bonzinhos, amáveis, legalzinhos com as pessoas, não adianta, as pessoas vão ter que aprender o caminho de andar com Jesus. Diga para o seu amigo assim, para a sua irmã, diga assim, olha, você e eu precisamos aprender a andar com Jesus. Nós estamos na era de que a gente aperta um botão e tudo acontece. Nós estamos tão acelerados nesse ponto, é que nem eu aqui no meu WhatsApp aqui. Quando cortou aqui a lista de transmissão, eu mandava aqui 1000 e poucas mensagens. Agora eu só posso mandar 34 mensagens por mês. Olha que doido. Não é para me matar? Hã? Eu vou me matar. Não posso mandar mensagem para ele, agora eu vou me matar. Não. A gente muda a estratégia. Não dá de um jeito, a gente busca um outro jeito. Amém? Está claro isso? Então, Deus não se move na nossa nervosa pressa. Ele opera em nós, Ele age em nós, Ele opera através das nossas vidas, mas nós precisamos aprender a caminhar com Ele. Você já ouviu aqui hoje umas 10, 15 vezes a palavra descanso. E vai ouvir mais umas 10 ainda. Caminhando aqui. O que tornou o momento ainda mais confuso é que parecia que Jesus não se importava com eles. Pelo contrário, ele escolheu dormir na polpa do barco. Olha que interessante, numa almofada. Quando eles finalmente acordaram Jesus, eles perguntaram, Jesus perguntou, né? Aliás, eles perguntaram se Jesus não se importava com eles. De fato, Jesus se importava com cada um deles, porque Jesus queria que eles passassem por essa experiência. Tem coisas que Deus quer que você passe. E vou dar uma boa notícia para você. É individual e pessoal. Tem muitos pais que falam assim, eu queria tanto passar no lugar dele. Você já ouviu isso? Já não. Já viu o choro de pais? Eu queria tanto. É individual. E pessoal. Por mais que você queira passar no lugar de alguém, você não vai conseguir passar. Então, caminhando aqui, ele se levantou, repreendeu o vento, declarou paz sobre o mar, e em seguida lhes perguntou se eles não tinham fé. E eu acho legal, eu aprendi essa colocação aqui de Jesus, que toda vez que Jesus, nas Escrituras você vai ver, homens de pequena fé, vocês não têm fé. Não é isso. Ele não está dando bronca. Presta bem atenção, isso vai ser chave para o seu coração, foi chave para o meu coração. Jesus não está dando bronca. Jesus está falando o seguinte, o que eu tenho para você lá na frente é muito maior do que essa tempestadezinha aqui. Você vai vencer coisas muito maiores. Está entendendo isso?
Então, quando você vê aqui na Escritura Jesus falando assim, homens de pequena fé, Jesus não está dando bronca neles, Deus está encorajando eles a entender que lá na frente tem coisas maiores que você vai fazer pela fé. Então, o que você está passando agora, o que está vivendo, é uma pequena tempestade e vai passar. Só que a gente quer entender. É isso não? A gente quer entender. Mas como vai passar? Desenha para mim, Jesus. Passa um filme na minha mente. Traz alguém para falar comigo. Traz uma revelação. Faz não sei o quê. Não, vai passar. Confie. Creia. Por isso que tem o texto lá de 1 Pedro 5,7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lançando sobre ele toda... 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O reino de Deus funciona da seguinte maneira. Olha só. Esse momento aqui é ilustrado para mostrar para nós como o reino trabalha. O reino trabalha com a fé e trabalha a partir de um descanso. Fé e descanso caminham juntos. Fé porque você não está vendo. Amém? E descanso porque você não tem outra saída. Está claro isso? Vou repetir. Gente, o evangelho é loucura. Fé porque você não está vendo. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E descanso porque você não tem outra saída. Quando alguém fala para mim assim, pastor, o médico diz que é só Jesus. Pronto. Hã? Eu não tenho outra saída. Ótimo. Porque quando a gente tem uma outra saída, a gente dá um jeito. E não glorifica a Deus. Amanhã não perca a live amanhã do meio-dia, que vai ter um testemunho poderoso de uma pessoa que não tinha outra saída. Está claro isso? Deus não colocou você nesse mundo para sofrer. O Pai não tem prazer no sofrimento de ninguém. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Está claro isso? E eu aprendi também uma coisa interessante. Podemos ter dois tipos de voz quando nós estamos numa situação. A gente pode gritar, pode repreender o diabo, pode fazer tanta coisa. Mas muitas vezes esse grito é de medo. Agora tem uma outra forma de agir, que é a de confiança em Deus. E o diabo sabe quando você tem uma voz de confiança e tem uma voz de medo. A voz de confiança está aqui baseada nisso aqui. Ó. Você tem autoridade sobre qualquer tempestade. Anota isso. Eu gosto de ver o pessoal anotando. Você tem autoridade sobre qualquer tempestade em que você pode dormir. Sexta-feira lá no Vida Vitoriosa, como aconteceu em outras cidades aí, foi uma tempestade. Teve gente no encontro que nem sabe o que aconteceu. O Kaique estava do meu lado, só escutava o ronco, nem mais alto que a tempestade. Meu Deus do céu. Vocês viram a tempestade que caiu na sexta, ontem à noite de madrugada? Tempestade? Cadê a tempestade? Tem irmão que dormiu tanto que nem viu até. Eu saí lá na sacada, na varanda, lá para ver, o vento estava intenso.
Não dava nem para pegar guarda-chuva, não dava para sair, porque era muito forte. E graças a Deus não aconteceu nada conosco. Mas quando você está em Cristo, a tempestade não te assusta. Vamos repetir junto? Se eu estou em Cristo, a tempestade não vai me assustar. Amém? Então, você tem autoridade sobre qualquer tempestade em que você pode dormir. Foi o que Jesus fez. Você imagina? E o que me chamou a atenção aqui também é que o detalhe da almofada. Tem um mistério aí, o Clebinho aí, que é os teólogos aí, os assembleianos, vai um dia me explicar sobre isso. Ex-assembleianos, brincadeira. Vai me ensinar sobre isso, porque tem um mistério nessa almofada. Jesus inclina a cabeça e ficou registrado nas Escrituras, né? Porque todos os discípulos aqui estavam acordados e assustados, mas Jesus estava dormindo. Então, nós mostramos a nossa maturidade quando nós podemos dormir no meio de uma tempestade. Na sua família, sempre vai ter que ter alguém dessa maneira, que consegue dormir no meio da tempestade. Pode ser que Deus está levantando você para isso. Amém? Quando vier uma má notícia, que todos nós estamos sujeitos às más notícias, Deus pode levantar você e falar, pera. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode não estar vendo, mas Ele está aqui agora. Você pode não estar vendo, mas Ele está conosco aqui hoje. Ele vai estar amanhã, vai estar depois de amanhã. Ele está lá na casa do meu irmão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Zona Leste, em São Caetano, em Santo André, São Bernardo. Ele está presente. Ainda bem que as coisas não estão sob o nosso controle, mas está sob o controle de Deus. Dê graças a Deus por isso, porque se tivesse nosso controle, imagine o estrago, né? É verdade ou não é? Então, e outro ponto importante aqui, né? Milagres muitas vezes estão do outro lado da inconveniência. Tem situações que, humanamente falando, é inconveniente, mas por trás tem um milagre. Amém? Por trás tem um milagre. Ou seja, quando Jesus passou, né, o barro ali nos olhos do cego e mandou ele lavar lá no tanque. Você imagina, o homem cego, Jesus passa o barro no olho dele e manda lavar lá no tanque. Imagina a inconveniência daquele homem para chegar até aquele lugar. Às vezes você recebe uma direção de Deus e fala assim, não, mas isso aí é inconveniente isso. Não, isso aqui não... Mas por trás daquilo tem um milagre. Acredite nisso. E outra frase que nós temos dito aqui também, qualquer área da nossa vida pela qual não temos esperança está sob a influência de uma mentira. Tem coisa que você, isso aqui eu já desisti, tem uma mentira. Eu não quero mais, tem uma mentira. Eu não acredito mais, tem uma mentira. Então nós temos que remover a mentira e se encher de esperança. Amém? Amém? Essa aqui eu amei também, ó. Estou cheio das frases hoje. Depois eu mostro a fonte para você. Quando Deus diz não, presta bem atenção nisso. Quando Deus diz não, é porque Ele tem um sim melhor.
Eu vou repetir. Quando Deus diz não, Deus tem um sim melhor que está chegando. Acredite nisso. Nós, como pais, já fomos filhos, nós sabemos bem o que é isso. Ninguém gosta de receber não. É verdade ou não é? Nós sempre queremos sim. Você imagine isso, se você chegaria onde você está hoje, se o pai e a mãe tivessem dado sim para você o tempo todo. É verdade ou não? Onde você estaria hoje se você atendesse, os pais atendessem todos os seus sims? Pense. Esse lugar de descanso também pode ser chamado de habitar em Cristo. Estar em Cristo. Jesus ensinou isso na história que ele contou lá na videira, lá em João 15. Dá uma olhadinha comigo lá em Evangelho de João, capítulo 15. Jesus diz assim, ó, eu sou a videira e meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Aí o verso 4, permaneçam em mim. O destaque que eu quero dar para o seu coração é esse. Muitas vezes Deus fala conosco. Deus, domingo após domingo, terça após terça, na célula, a gente revê as mensagens. Então, assim, ó, permaneçam em mim. Ou seja, o que eu estou ouvindo, eu preciso praticar. Eu preciso ter essa dinâmica no coração. Diz o seguinte, eu ouvi uma palavra, foi tão abençoador para o meu coração. Agora, o que eu vou praticar disto? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Não tem como dar fruto se não permanecer naquilo que o Pai está falando. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu apenas me lanço em fé, em obediência à palavra. Porque ele diz aqui, ó, no verso 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que forte. É permanecer nele. Está vivendo um momento maravilhoso, Jesus está falando com você, permaneça nele. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, permaneça nele. As coisas não estão acontecendo como eu gostaria, permaneça nele, ele não mente. Ele mente? Permaneça nele. Então, habitar basicamente significa vivemos em conexão profunda com o coração e a mente de Deus. Presença de Deus e com as suas promessas. Então é permanecer. É descansar. Viver conscientes do coração de Deus por nós nos mantém num lugar de paz. Quando eu tenho convicção da minha conexão com Ele, pode acontecer o que quiser acontecer, eu vou permanecer em paz. Lembra de Isaías 26, 3? Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Anote esse texto para você que vai fazer sentido para o seu coração. Tu conservará em perfeita paz. Então, se você permanece nele, a paz vai permanecer em você. Perder a nossa paz, geralmente, envolve fazer um acordo mental com uma mentira.
até em nossas emoções. As nossas emoções se tornam cativas por aquela mentira. As flechas flamejantes do inimigo passam pelos nossos escudos de fé e penetram a nossa alma. Os acordos feitos com aqueles momentos trabalham contra o propósito de Deus para nossas vidas. Ou seja, quando você faz parceria com alguma mentira, com algum engano, você perde a paz. Agora, se você permanecer nele, a despeito de qualquer situação, no meio daquela tempestade que aconteceu na cidade de Bonito, é isso? Como é o nome da cidade? Rio Bonito. Houve muitos estragos. Infelizmente, morreram algumas pessoas. Mas tem uma irmã lá que levantou a sua voz em fé e falou: Senhor, o Senhor sempre foi fiel conosco. E o Senhor permanece fiel. E ela dá testemunho de como Deus deu livramento para ela. E outras pessoas também tiveram vários testemunhos de fé por conta da situação. Teve uma outra cidade aí nos Estados Unidos, em que um furacão veio, levou famílias, tudo, e uma criança foi levada dos braços ali dos pais, que não conseguiu tirar a criança, levou com o berço e tudo, daqui a pouco aparece o berço pendurado numa árvore com a criança dentro. Vocês viram isso? Está na internet. Vai explicar isso. Vai explicar. Essa criança vai contar a história para todo mundo há muito tempo. Tem foto, o berço pendurado assim numa árvore e a criança estava dentro. Verso 5 de João 15. O pessoal do louvor pode chegar aqui, por gentileza. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? E o fator importante aqui que nós temos que eliminar do nosso coração é o medo. Quando começamos a viver a influência pelo medo, influenciados pelo medo, temos que retornar aonde perdemos a nossa paz, ou se nós nunca tivemos. Olha só, aonde nós perdemos a nossa paz, envolve fazer um acordo mental com uma mentira, muitas vezes. As nossas emoções se tornam cativas àquela mentira. Então a pergunta é: aonde eu perdi a minha paz? Sempre tem uma situação pontual que gera insegurança e gera medo. Está claro isso? Mas o Pai quer fazer o quê? Ele quer renovar a sua fé, a sua mente e dizer para o seu coração e para o meu coração: Ele está no controle de todas as coisas. Você não precisa ter medo. Amém? Caminhando aqui. Os acordos feitos naqueles momentos trabalham contra o propósito de Deus para nossas vidas. É necessário arrependimento. Arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado que provoca uma mudança de pensamento. Ele não é completo até que os nossos pensamentos sejam afetados. Ou seja, Isaías 30:15. Você pode colocar para mim, por favor? Você vai ficando em pé comigo, por gentileza. Nós vamos aplicar esse texto para o nosso coração. Certo, menina? Isaías 30:15. Esse é um dos textos mais bombásticos para a minha vida nesses últimos tempos. Eu não canso de dizê-lo, de citá-lo. Assim diz o Senhor, o soberano de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e descansarem. Aliás, se voltarem para mim e em mim descansarem.
Olha que legal. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Aí vem um toque aqui, ó. Mas vocês não quiseram saber. Então muitas pessoas desprezam o arrependimento e desprezam o descanso. Porque querem agir na força. Eu estou aprendendo a descansar. Não vou me mover pelas emoções e nem pelos sentimentos. Eu quero mover pela voz do meu Pai. Jesus diz assim: eu faço o que eu ouvi meu Pai fazendo. O que eu vi meu Pai fazendo. E a voz do nosso Pai está aqui, ó. Jesus não se dobrou à nossa nervosa pressa. Está aqui, ó, nas Escrituras. Continua, não mudou. Mudou? Não. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Então, eu tenho que mergulhar nele e descansar nele. Olha, essa dica aqui, ela vale $1 milhão. Você vai receber de graça. Eu também. Estou recebendo aqui agora o download do céu. Quando você não souber o que falar, o que fazer, ore. Entra no quarto, dobra os seus joelhos e ore. Pastor, mas é tão simples assim? É. Não foi o que Jesus mandou a gente fazer? Não muda o som aqui não, filho querido. Não foi o que Jesus mandou a gente fazer? Mandou entrar no quarto, fechar a porta. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu Pai que te vê, toda vez que você entra ali, ninguém está te vendo. O Pai te vê. Ele te vê em secreto. Ninguém quer ter esse trabalho, irmãos. Todo mundo quer apertar um botãozinho, todo mundo quer um piquezinho, todo mundo quer fazer, mas ninguém quer ter esse trabalho de dobrar os joelhos e esperar a provisão do alto. É verdade ou não é? É mais fácil a gente pedir para os outros do que pedir para Deus. Sabe o que chama isso? Incredulidade. Porque pedir para os outros é mais fácil. Porque se eu pedir para Deus, vai que Ele não aceita a minha solicitação. Vou pedir para o Arthur, que tem muito dinheiro, é um empresário super bem sucedido, é isso mesmo. Vou pedir, eu consigo ver o Arthur, vou pedir para Deus que eu não estou vendo. Mas sabe o que é? É a falta de paternidade. Porque quando eu sei que eu tenho um pai, o Pai cuida de mim e Ele supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração, por gentileza? Porque do coração é que procede as saídas da vida. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Guarde os seus sentimentos. A Bíblia diz que os nossos sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. Guarde o seu coração. Coloque o seu coração aonde ele precisa estar, que é no centro da vontade de Deus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós entramos agora nesse descanso. Nós entramos no descanso da Tua palavra. Palavra essa viva, eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes. Esse descanso está lá em Hebreus capítulo 4, verso 10. Nós entramos nesse descanso, Pai. Descanso esse que nos leva a
a ter intimidade e comunhão contigo. E desse lugar nós não queremos sair. Descanso. No nome de Jesus.